Olá, internautas. Bom dia a você que ligou o seu computador agora. Você está na JMV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando ao vivo o programa Personalidades em Destaque, com a presença do empresário e ex-deputado estadual Unírio Nestor Dalpiaz. Ele está contando um pouquinho de sua história e também opiniões em relação a assuntos gerais da comunidade. Unírio, nós estávamos falando no final do bloco anterior sobre o início da sua trajetória política. E você nos contava de que já na juventude tinha interesse pelo assunto, mas no final dos anos 80, então, é que passou a militar mais efetivamente na questão de ser candidato a cargos políticos. E você se elegeu, então, vereador em 1988. Naquele período, Unírio, me lembro de que acompanhei a sua trajetória política e havia sido recém-promulgada a Constituição de 1988. Aquele período representou uma virada na história brasileira? Com certeza, Evandro, isso foi um momento um divisor de águas. O Brasil começou a ter uma outra história. A Constituição, é evidente que demorou o seu período para atualizar, e hoje em dia ainda estamos. E nós aqui a nível de município, nós fizemos então a Constituinte Municipal, na verdade a Lei Orgânica, e nós tivemos a oportunidade de presidir esta comissão. Foi uma experiência muito grande, junto com os companheiros, há muito tempo de assessoria jurídica, e conseguimos deixar isso realmente assim na história. E penso que melhorou muito, muitas coisas boas foram feitas nessa Constituição. Evidente que tem que ser melhorada ainda, mas, na minha opinião, foi uma virada. Unírio, eu me lembro de que naquele período você foi eleito vereador pela oposição, né? O prefeito municipal, o prefeito que era o Donigo Walter, do PFL, mas em algum momento você acabou até apoiando a administração municipal. Poderia falar um pouquinho sobre essa passagem política? Sem dúvida, Evandro, nós fomos eleitos como opositores, nós tínhamos maioria, nós tínhamos seis vereadores, nós éramos maioria e 5 da situação. Mas, desde o primeiro momento que nós assumimos a Câmara, nós pensamos mais em Timbó do que propriamente no partido. Isso foi um ponto importante. E o que nos ajudou muito é que o Donigo Walter, na época prefeito, era uma pessoa muito aberta, muito de diálogo, e nós conseguimos nos entender muito bem, mesmo sendo ele de um partido contrário. Então eu me lembro com muitas saudades esses momentos. Nós tivemos 4 anos de mandato, mas praticamente assim uma harmonia muito grande nesse período entre o Legislativo e o Executivo. Unírio, eu me lembro de que a Câmara de Vereadores naquele período era uma Câmara forte, uma Câmara que tinha representantes com bastante força política e também representação na comunidade. Foi um período de realmente bastante repercussão do trabalho da Câmara dentro da comunidade. Sem dúvida, hoje ainda nós somos lembrados aí por muitas pessoas aí da comunidade. Elas nos encontram e encontram alguns companheiros que foram vereadores na época, e eles colocam essa opinião, que essa foi uma Câmara assim que marcou história, marcou tempo, e com isso a gente fica satisfeito. Assim, se a gente olhar também os nomes, a gente pode ver que era uma boa composição, não desmerecendo nada as câmaras posteriores, a de hoje, que cada um tem o seu momento, mas realmente ficou um trabalho marcante para a época. E a gente sabe que dessa Câmara de Vereadores, daquela composição, saíram depois candidatos a prefeito, vice-prefeito, deputados. Você mesmo foi um candidato. Gostaria que você contasse, você depois, naquele período, foi candidato a vice-prefeito, né? Fui candidato a vice-prefeito na chapa do José Schepping. Nós não tivemos sucesso, mas dessa Câmara muitos se destacaram.
o ex-prefeito Valdir Ladel era nosso companheiro de partido, e também ele foi então por 2 vezes prefeito. De Diego Walter Filho, por muitas vezes vereador, e foi candidato a deputado, vice-prefeito por 1 ou 2 mandatos. 2 mandatos. Valdemiro Grutman também? Valdemiro Grutman era nosso companheiro, chegou então a assumir a prefeitura, foi vice-prefeito, e outros companheiros que também estão ainda na Câmara e que tiveram um destaque na época, realmente foi. E nós, em 2002, então, nós disputamos a deputado estadual pelo PSDB e ficamos suplentes, e no final de 2006, então, tivemos a felicidade de ter uma experiência fantástica e assumir um período lá na Assembleia Legislativa. Depois de tanto tempo que Timbó não tinha ninguém, mais de 30 anos, pelo menos por um período pequeno, nós estivemos lá. Onírio, a gente fazendo uma análise da trajetória até política em geral do PMDB em Timbó, a gente percebe que o PMDB ele foi um partido que teve muitas lideranças ao longo de sua história. E em função dessas lideranças, desse até, digamos, excesso de lideranças, acabaram alguns saindo do partido. Você foi um dos que também foi para o PSDB, e aconteceu isso também com o Juvencio Slomp, com o Valdir Ladel, vi outros, o próprio Genésio Slomp. O que aconteceu, na verdade, com o PMDB de Timbó? A gente viu que agora, na última eleição, também houve uma dissidência. Realmente era um partido muito grande, na verdade era o partido das oposições, né? Então agregou muito em cima do PMDB quem se queria se posicionar nas oposições. E houve, evidentemente, falta de espaço para todas essas lideranças, um dos pontos, e em algum momento também houve assim, desentendimentos entre lideranças e tal, que foram buscar espaços em outros partidos. Mas eu tinha muita simpatia pelo PSDB, que é um partido novo, que foi criado e tal, e em determinado momento, então, eu achei que era o melhor caminho, que a social-democracia, e principalmente as pessoas que tinham migrado para esse partido, eu simpatizava muito. Em função disso, nós optamos pelo PSDB. Você foi ao PSDB em que ano? No ano de 2000. 2000. Bom, o Cleito está nos chamando para mais um intervalo comercial, então nós já retornaremos.